Bom, pessoal, Filosofia do Direito, retomando aqui para a nossa terceira parte da quarta aula do nosso programa, falando um pouco sobre justiça e sobre a relação entre direito e justiça, a relação entre direito e moral. Pois bem, a primeira discussão que se faz nesse sentido, o primeiro ponto que se toca nesse sentido, é justamente o seguinte: o direito existe para concretizar a justiça, né? O direito existe para realizar justiça, ou o direito não tem a ver com a justiça, ou o direito é produto da justiça. Ou seja, a gente tem um conceito de justiça e esse conceito de justiça faz derivar o direito, ou seja, eu pego a justiça, os conceitos, os princípios de justiça e a partir deles eu construo o direito, ou é uma coisa só, direito e justiça é uma coisa só, ou se não, eu tenho o direito, eu uso o direito para alcançar a justiça. Né? Pensem um pouco sobre isso. O direito deriva da justiça, o direito é justiça, a justiça é direito, né? E aí essas versões elas podem variar dentro dela, mas há uma interconexão necessária entre uma coisa e outra, ou senão eu uso o direito para alcançar justiça. Né? Conectem isso com as teorias que a gente viu nos vídeos anteriores. Né? Por exemplo, quando em Rawls fala da necessidade de transferir benefício produzido pelos mais talentosos para aqueles que estão em situação de menor vantagem, qual é o papel do direito nisso? Né? Como é que funciona o direito dentro dessa equação? Né? O direito, essa proposição de Rawls, ela deriva do direito? Né? Essa proposição de Rawls é direito? Ou essa proposição de Rawls deve ser concretizada a partir do direito? Né? Peguem a nossa realidade brasileira aqui. Nossa realidade, nosso ordenamento, regulado aí no máximo, no seu maior nível pela Constituição Federal, ele é um ordenamento que privilegia uma situação de bem-estar social, um regulamento, um ordenamento, né, que prevê que o Estado deve intervir de maneira importante na sociedade para garantir, né, justamente essa transferência de benefícios, né, dos mais abastados para aqueles que têm menores vantagens. Um dos mecanismos é a previdência social, outro mecanismo é a assistência social, outro mecanismo é a saúde, outro mecanismo é a educação pública e assim vai. Né? Ou seja, o Estado pega os recursos que, em tese, são mais fornecidos por quem tem mais, né? Muito embora a gente tenha problemas na nossa base de tributação, em tese, as pessoas que têm mais pagam mais, né, se eu for falar em valores nominais, isso é óbvio, né? Mas claro que a gente está fazendo comparação proporcional, mas em tese eles pagam mais e aqueles que têm menos pagam menos. Pois bem, eu pego esses recursos que são pagos, impostos, contribuições sociais, e transformo eles em benefício. Eu transformo eles em benefício da Previdência, eu transformo eles em benefício na saúde, em Bolsa Família, lá na assistência social, eu transformo eles em escola pública. Né? Então tem uma transferência, né, de benefícios. Parece que nesse contexto é o direito agindo para que essa ideia de transferência aconteça. Agora, pode ser que não, se a gente pode fazer uma construção no sentido de que as coisas são assim porque há uma justiça natural que reclame que as coisas são assim, e o homem descobriu, depois de tantas agruras, né, da história, e nesse caso, particularmente, agruras das grandes guerras mundiais, né, porque a nossa Constituição de 88 deriva de um pensamento filosófico construído no período entre guerras e posterior à Segunda Guerra Mundial, que o ser humano, as sociedades descobriram, né, nessa proposta,
aquilo que efetivamente era o direito, né? Aquilo que efetivamente deveria regular a sociedade. Né? Então, há maneiras de ver as coisas, de entender, e essas maneiras elas têm as suas implicações. Né? Como, por exemplo, no positivismo, né? No positivismo que a gente vai ver ainda, né? A gente ainda vai ter aula sobre positivismo jurídico. No positivismo, há um entendimento de que o direito ele é produto do homem. O direito é produto do homem. Então, se o homem tem conceitos de justiça, no momento em que ele cria o direito informado por esses conceitos de justiça. Né? Então, ele cria o direito consciente desse conceito de justiça e molda o direito para que o direito atenda a esse conceito de justiça. E dali para frente não se fala mais em justiça. Né? Não se fala mais de justiça. Né? A partir do momento que o homem criou o direito para que seja um reflexo, para que seja uma projeção dessa ideia de justiça que ele tem, não se fala mais de justiça. O magistrado que está lá na ponta aplicando o direito não deveria justificar a sua decisão com base no critério de justiça, porque a justiça já foi inserida no direito, né? O direito já vem com justiça de fábrica, né? Então, se você aplicar o direito, você estará também fazendo justiça, porque uma coisa já está embutida na outra, né? E como no positivismo a lei ela é o direito, se você aplica a lei, você aplica o direito e por consequência você aplica, né, os conceitos de justiça que estão ali imersos, né? Que estão ali impregnados nesse direito, na lei que foi posta pela autoridade. Né? Então, vejam como o papel do magistrado ele vai se alterar e, por consequência, vai se alterar também o papel de todos aqueles que trabalham no universo jurídico, e as próprias discussões jurídicas vão se alterar. Né? Numa perspectiva positivista, você não tem que estar discutindo o conceito de justiça a partir do momento em que você está aplicando o direito. Já o legislador, esse não, o legislador, enquanto representante da sociedade, enquanto autoridade posta para legislar, ele precisa, né, tentar entender qual é o conceito de justiça que vive na sociedade para transformar, então, isso em lei, né, para transformar isso em direito. Já outras correntes doutrinárias afastadas, vão dizer, lá no realismo jurídico norte-americano, por exemplo, vão dizer que não, que o magistrado ele precisa, e aí há uma conexão bastante grande com o utilitarismo, ele precisa pensar na justiça que a decisão dele produzirá. Né? Então, na justiça que a decisão dele produzirá, e no realismo jurídico norte-americano há espaço para que essa justiça se travista de algumas formas. Né? Então, dali vai derivar a análise econômica do direito, e aí o partidário da análise econômica do direito vai dizer, olha, o magistrado ele precisa estar preocupado com o grau de justiça que ele vai produzir, e o grau de justiça que ele vai produzir é medido por índices econômicos, né? Ou por caracteres econômicos. Né? Então eu preciso produzir algo que seja relevante para a economia. Eu preciso produzir riqueza, por exemplo. Né? Então, quanto mais riqueza produzir-se, ou quanto maior equilíbrio econômico, e aí não necessariamente riqueza, mas o maior equilíbrio econômico, o maior eficiência econômica eu produzir com a minha decisão, mais justa será essa decisão e mais válida será essa decisão, porque a validade está conectada com a justiça. E vejam que aí entrou o conceito de validade também. Né? Então, o conceito de validade no positivismo, como a gente já viu, ele não está conectado com a ideia de justiça. Ele está conectado muito mais com o juiz obedecer à lei e a lei obedecer à Constituição naquilo que diz respeito à sua criação, né? A validade formal que a gente já comentou. Já numa teoria realista, numa teoria vinculada à análise econômica do direito, a validade ela está muito conectada
com o resultado, né? E por isso, né, que a gente faz uma conexão com o utilitarismo, né? Eu vejo o magistrado se preocupando menos com a intenção do legislador e mais com o resultado, né? A lei que ele está aplicando, né? Então, a intenção do legislador ou a intenção da própria lei, né? E está preocupado com o resultado que a decisão dele vai produzir, né? Um resultado econômico. Mas eu poderia substituir isso também, fazer uma decisão que fosse se a gente fosse possível pensar, né, num utilitarismo sociológico, ou num utilitarismo ecológico, né, que a gente não estivesse substituindo aí caracteres econômicos, índices econômicos, por índices sociais ou sociológicos, né, ou índices sociais, ou ainda índices ecológicos, né, no sentido, por exemplo, da maior preservação do planeta, ou seja, o magistrado deveria estar preocupado com o resultado da decisão dele, e o resultado da decisão dele deve ser o resultado que mais gera preservação para o planeta, né? Falando um pouco aí das concepções da ecologia jurídica, né? Quanto maior é o nível de preservação, maior é a justiça da decisão e também maior é a validade dessa decisão. Então, percebam que a opção que se faz pela maior interconexão ou menor interconexão do direito com a moral traz consequências práticas, né? Se você entende que há uma maior necessidade de vinculação moral, por exemplo, do juiz no momento da decisão judicial, isso tem uma implicância, né? O juiz ele vai ter um maior campo de possibilidades, né, do que um juiz que não aplicaria a moral. O positivista vai dizer, olha, se você quer incluir a moral na decisão judicial, se você quer incluir a moral no direito antes da decisão judicial, né, na construção do direito, que é da construção do direito que vai vir a discricionariedade do magistrado, se você quer incluir aí a moral nesse processo, você está incluindo a moral das pessoas, né, o conceito de justiça das pessoas. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora pensou de maneira diferente acerca daqueles exercícios mentais que a gente fez nos vídeos anteriores, né? Tanto no vídeo sobre Rawls, quanto no vídeo sobre utilitarismo, né, do John Stuart Mill. Então, a preocupação do positivista é, se eu permito que aquele que vai dizer o direito possa incluir conceitos de justiça ao dizer o direito, ou seja, ao desenhar o direito, cada um deles vai incluir seus próprios conceitos morais, né, a sua própria ideia de justiça, e aí vai virar uma bagunça, e isso pode descambar para uma arbitrariedade sem fim, né? Já quem entende pela necessidade de uma maior interconexão entre direito e moral, vai dizer que é necessário que você permita a oxigenação do direito com uma moral mais nova, com uma moral de contexto, né, do contexto atual, uma moral histórica, né, do momento histórico atual, para que você não deixe o direito preso lá no passado, né, ou para que você não deixe o direito preso às más intenções, às possíveis más intenções de um legislador mal intencionado, né, de um legislador que não está preocupado de fato com a sociedade, ou de um legislador que não está preocupado com as minorias, por exemplo, né? Então seria necessário que você incutisse dentro do direito uma ideia de moral, para então fazer com que o direito ele esteja mais conectado com a moral social, né? Mais conectado com a moral social. Então, basicamente é isso, né? Claro que aqui as nossas aulas, pessoal, e é importante que a gente tenha isso como ponto de partida, né? As nossas aulas, elas são momentos de início de reflexão, né? Eu tento abrir portas para que vocês passem por essas portas, né? E busquem maior conhecimento acerca dessas questões e passem a refletir sobre essas questões. Então a gente está aqui abrindo portas, né? E espero que todos estejam aproveitando essas chaves, né? Que estão abrindo essas portas e os seus caminhos respectivos. Tá certo, pessoal?
Então, mais uma vez, eu peço para vocês, né, quem puder se inscrever no canal. Isso faz com que melhore a difusão dos vídeos, né, até para o pessoal ficar recebendo os vídeos conforme eles forem sendo postados. E deixo a vocês um grande abraço. Até a aula 5. Né? Fechamos a aula 4. Vamos então para a aula 5. Grande abraço e até a próxima.